Fauna com cola. Os principais nomes populares são onça-parda, leão-baio e sussuarana. É o segundo maior felino habitante do Brasil. As fêmeas são menores que os machos e esses podem chegar em média a 60 kg. Podem ter até 6 filhotes por vez, vivem em média 8 a 10 anos e em cativeiro até 20. Têm hábitos diurnos e noturnos, com maior atividade ao entardecer e à noite. São ágeis, sobem em árvores com facilidade, ficam em locais com vegetação cerrada, descansando em galhos de árvores altas. Usam as tocas quando têm filhotes. São solitários e territorialistas, encontrando-se apenas para acasalar. São muito adaptáveis, conseguindo viver nos mais diversos ambientes e climas. O adulto tem pelagem de coloração acastanhada e região ventral mais clara. Já o seu filhote tem pintas pretas e olhos azuis. Quanto à sua alimentação, eles são carnívoros, com hábitos alimentares considerados oportunistas, são predadores do topo de cadeia. Consomem grande variedade de presas conforme a sua disponibilidade. Podem abater animais como vacas, tatus, tamanduá, cachorro do mato, veados, capivaras, jacarés, aves, répteis menores como lagartos e até mesmo serpentes e peixes. Se estiverem próximos à criação doméstica, eles podem predar ovinos, bovinos, sendo filhotes ou adultos de médio porte, suínos e também aves. Quanto à sua distribuição, por possuir grande adaptabilidade, eles ocorrem em várias regiões do mundo. No Brasil, ele tem ampla distribuição, ocorrendo em todos os biomas. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, o puma está na lista vermelha de espécies ameaçadas. No Brasil, sua situação é dita pouco preocupante, mas no Rio Grande do Sul se encontra na categoria em perigo. Essa categoria indica que o animal provavelmente será extinto em um futuro próximo. A puma já foi registrada em diversos locais do Rio Grande do Sul. Um dos locais em que está presente é o Parque Nacional da Serra Geral, situado na cidade de Cambará do Sul. O parque fica entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É uma unidade de conservação e proteção integral da natureza e é aberto ao público para visitação. As principais ameaças à espécie são redução do habitat pela agropecuária, retaliação por fazendeiros pela predação de animais domésticos e abate preventivo, atropelamentos, expansão de rodovias e ferrovias e redução da população pela expansão urbana, morte pela caça ilegal. Alterações ambientais como queimadas, construção de hidrelétricas, expansão da matriz eólica, exploração de mineração e de madeira, a divisão de habitat com felinos maiores, sendo eles a onça-pintada, redução de presas silvestres nos seus locais de habitação e poucas áreas de preservação. Parque Nacional da Serra Geral é uma unidade de conservação de proteção integral da natureza. De bioma de Mata Atlântica, possui uma área de mais de 17.300 hectares, distribuídos entre os municípios de Jacinto Machado e Praia Grande, em Santa Catarina, e Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. É vizinho do Parque Nacional de Aparados da Serra. Ambos são administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade, e juntos formam uma área destinada a fins científicos, culturais e recreativos. A fauna do parque, além da puma, que é a nossa espécie-alvo, conta com diversas espécies raras, como o lobo-guará, o graxaim do mato, o veado campeiro, raposas, gambás, tatus e bugios. Dentre as aves, nós podemos citar a gralha azul, papagaio-charão e o quero-quero. Também se sabe sobre a presença de ofídeos peçonhentos no local. Incêndios e desmatamentos estão entre os maiores problemas que o parque enfrenta atualmente, e há relatos de queimadas ilegais, que também é uma das razões para a puma estar classificada como um animal vulnerável, ou seja, em alto risco de extinção. Queimadas. A queimada é uma prática primitiva que visa limpar o terreno para o cultivo de plantações ou formação de pastos. No entanto, a prática pode fugir do controle e causar incêndios, amplificando ainda mais os prejuízos ao ecossistema local. Os maiores efeitos nocivos da espécie-alvo são o comprometimento da fonte de alimentos, que apesar de ser um animal de dieta variada, suas caças e vegetação também são prejudicados, a perda da qualidade de água, a perda da qualidade do ar, que ocasiona poluição e doenças respiratórias, a destruição do habitat, queimaduras e o mais significativo de todos os efeitos, o risco à vida, principalmente de animais jovens. Como minimizar os efeitos? Cobrando fiscalização às autoridades competentes,
educando a comunidade quanto à fauna e flora, incentivando a preservação, educando também quanto às consequências desta prática, que gera poluição e doenças respiratórias também ao homem. Evitar o abandono de objetos, restos e lixos no local, pois materiais como vidros, latas, demais refletores e bitucas de cigarro podem causar incêndios. Incentivo ao uso de tecnologias alternativas, afinal esta prática gera consequências irrecuperáveis ao solo. Conflitos com a expansão urbana. Uma das maiores ameaças à sobrevivência da espécie está vinculada à perda de habitat, em virtude da expansão urbana, construção de estradas e do agronegócio. Pode existir isolamento de populações quando os fragmentos de florestas não possuem conectividade. O efeito de evitamento que estradas exercem sobre muitas espécies são responsáveis por isso. A expansão urbana traz com ela conflitos com humanos e perda de presas naturais. Conflitos com as rodovias. A principal causa de perda de indivíduos da espécie no Brasil é o atropelamento, superando inclusive a caça. Animais migram e procuram por lugares para se acasalar, se alimentar e dormir. Os mais corajosos que se arriscam a atravessar as estradas, na maioria morrem, e outros acabam por viver em fragmentos de mata. Estrada mal planejada também é um problema ambiental. Como evitar esses conflitos? Ao redor do parque existem muitas passagens de fauna, porém a estrutura instalada foi feita sem ao menos a identificação dos grupos taxonômicos presentes. Sendo assim, fundamental um estudo para avaliar a efetividade das passagens de fauna, identificando quais espécies ela utilizam em suas taxas de uso, monitorar o número de atropelamentos nesse trecho e o número de travessias de sucesso sobre a estrada. Implementar redutores de velocidade, túneis, lombadas, placas, pontes de passagem e supressão vegetal. E o mais importante de tudo, refletirmos sobre os espaços verdes que devem ser preservados para que a nossa biodiversidade sobreviva. Divisão de habitat com populações de felinos de grande porte. Muitas vezes confundidas, as onças pardas e pintadas são de espécies diferentes. A onça pintada é o maior carnívoro terrestre do Brasil. Quando adulta, pode medir até 2 metros de comprimento e chegar a 140 kg o macho e 90 kg a fêmea. Já a onça parda é um animal menor. Os machos pesam entre 50 e 70 kg e as fêmeas de 30 e 50 kg. A onça parda não ruge como a pintada. Ela produz um som mais parecido com um miado. A onça parda ocorre em todo o território nacional, ao contrário da onça pintada, que possui populações definidas devido à redução de habitats favoráveis à sua ocorrência. O habitat das onças pintadas e pardas inclui as florestas úmidas, como a Amazônia e a Mata Atlântica, as savanas, como o Cerrado e a Caatinga, e as áreas que alagam todos os anos, como o Pantanal. As onças são animais muito ativos que caçam tanto de dia quanto à noite. São caçadoras oportunistas, podendo comer animais domésticos, principalmente bovinos, ovinos e caprinos. Raramente correm em perseguição às suas presas. Ao invés disso, se aproximam e saltam sobre suas vítimas. Assim como os outros grandes felinos, a onça pintada pode matar suas presas por sufocação por meio de uma mordida na garganta. No entanto, ela prefere matar suas presas por um método único entre os felinos, abocanhando a base do crânio do animal, esmagando-o ou rompendo as vértebras. A onça parda mata suas presas por sufocação, através de uma mordida na garganta. As carcaças geralmente apresentam hemorragias grandes na área do pescoço e nuca, bem como marcas de garras no ombro e dorso. Uma vez que a presa é capturada e morta, a onça pintada arrasta para o meio do mato. Ela geralmente começa a consumir a parte dianteira, preferindo a carne de pescoço, paleta e costela. Pode passar vários dias consumindo. Bezerros normalmente são consumidos na sua totalidade. A onça parda começa a consumir a presa logo após as costelas e partes traseiras. O estômago e o intestino são retirados para permitir o alcance do fígado, pulmões e coração. A onça parda normalmente esconde e cobre a carcaça para protegê-las contra predadores. Conflitos entre a onça parda e propriedades rurais. Dentre os ecossistemas, a Mata Atlântica foi a que mais sofreu fragmentação.
Com isso, a redução da mata causou a aproximação da puma com o homem e reduziu as presas silvestres disponíveis para ela, causando o consumo de rebanho doméstico em propriedades rurais. Estudos demonstram que a predação de rebanho é mais sazonal, coincidindo com o nascimento de bezerros. A predação é maior em torno de fragmentos florestais e matas ciliares. Rebanhos criados solto a campo correm mais risco. Por não saber como evitar os ataques, muitos fazendeiros acabam abatendo os animais de forma corretiva ou preventiva. E como pode ser evitada a predação? Conter a perda de habitat e desmatamento, cumprindo a legislação ambiental, preservando as áreas de preservação permanente e de reserva legal, ou criando a reserva particular do patrimônio natural. Não caçar e não permitir a caça de presas naturais da onça. Não ferir a onça, pois isso pode resultar em limitações físicas que impeçam que caçem presas naturais, usar cercas para impedir que os animais domésticos entrem nas áreas de mata, construir reservatórios de água longe da mata. Colocar cercas elétricas ao redor dos pastos, recolher os animais ao entardecer e instalar luzes. Se o local tem alto índice de predação, evitar sistemas de cria trocando por recria e engorda, observar os partos e manter os bezerros protegidos. Desfazer-se dos animais mortos por outras causas, impedindo que atraiam os predadores. Saber diferenciar o tipo de predador. Não manter vacas prenhes ou com bezerros próximos à mata. E durante o dia manter cães treinados para proteger o rebanho, afugentando os predadores e para alarmar. As raças recomendadas para o serviço são o pastor marimano e o cuvaz. Morte pela caça ilegal, onça parda, puma com color. O abate indiscriminado. As 3 principais formas de abate da onça estão relacionadas a 3 situações. 1. As onças atacam animais domésticos e de criação. 2. Abate oportuno. 3. Safaris criminosos abatendo as onças. Abate ao entorno das propriedades. A perseguição às onças está geralmente associada à predação oportuna de animais de criação. De fato, muitos criadores abatem ou mandam abater as onças que ameaçam os animais. Porém, antes de optar pela eliminação, é preciso entender que as presas naturais da onça vêm sendo caçadas pelos homens e estão cada vez menos disponíveis a esses predadores. 2. Abate oportuno. Caçadores de espécies permitidas por lei, como o javali, por exemplo, acabam encontrando outras espécies que habitam o local da caçada, como a onça, e oportunamente abate esse animal. Algumas pessoas se regularizam com caçadores de javali para caçar outras espécies mais raras. Esta é uma das principais críticas da legalização. 3. Safaris, menos frequentes que as 2 primeiras situações, mas com histórico de alguns casos relatados pela Polícia Federal, de grupos organizados que vendem pacotes de safaris para estrangeiros dos Estados Unidos, Europa e Argentina, incluindo armas, transportes, guias e hospedagens no intuito da caça totalmente ilegal à onça parda. Recomendação para minimizar a caça ilegal da onça parda. Curso de educação ambiental para promover a consciência e a importância da onça, participação em eventos e exposições fotográficas, maiores investimentos para todos os órgãos de proteção ambiental.